Bem-vindas aí a mais uma live aqui no canal Cida Macedo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero aí que vocês estejam bem. Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui a mais uma live, a mais notícias no canal Cida Macedo. E eu espero aí que vocês gostem aqui dessas informações. Espero que vocês gostem aqui dessas notícias que eu vou trazer para vocês aqui nessa live. Então sejam aí todos muito bem-vindos. Já me conta aí de qual cidade que vocês estão assistindo para poder, mandar aquele grande abraço aí para vocês, certo, gente? E a notícia, pessoal, que eu trago para vocês hoje é a seguinte, tá? Acaba de acontecer reunião para liberar margem dos 5%. Como assim, Cida? Já vou explicar tudo certinho para vocês, tá? Aqui nessa live, tá bom? E um outro tema também, pessoal, que eu quero comentar com vocês é que bancos assumem, tá? Banco assume 21 lotes de pagamento da Crefisa. Certo, gente? Nunca cai meu dinheiro, me roubaram. Como assim, Helenice? Já explica aí, minha lindona. Estou com saudades. A Laide tá por aqui. Tudo bem, Alaide? Gente, só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui, ó, para vocês. Opa, agora clareou aqui, hein? Simone, Daniel por aqui também. O Milton. Ó, o Daniel é lá de Diadema. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Ó, só vou pedir para vocês deixarem aí, tá bom, o meu like para fortalecer aqui o meu trabalho, para que eu continue, tá bom, trazendo as informações aqui para vocês, tá? Pois é, Dulcimara, já vou explicar para vocês aqui agora, tá bom? Alaide, eu estou bem, graças a Deus, graças a Deus. Valmário, tô com saúde, gente, louvado seja Deus, tá? Ó o Cláudio, lá de Botucatu. Tamo juntos aí, em nome de Jesus. Obrigada, gente, obrigada a todos vocês, tá? Que estão aqui comigo, mais uma live aqui do canal Cida Macedo, tá bom? Gente, vou trazer para vocês, tá? Um áudio que eu acredito, tá? Que muitos aposentados e pensionistas aqui do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, tá? Muitos ainda não escutaram esse áudio, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês também do seguinte, tá? Que é uma notícia aqui boa, tá? Para vocês ficarem aí antenados, tá bom? É de como, para vocês entenderem como é que funciona aí a lei do superendividamento, tá? Então, eu vou aumentar aqui o som. Se vocês estiverem ouvindo bem, tá? Ô Cida, ó, eu tô ouvindo bem, tá? Vocês vai deixando aí um like para fortalecer aqui o meu trabalho, tá bom? Beleza? Então, vou colocar aqui. Assim, é interessante para vocês, tá bom? Saber sobre como é que funciona a lei aí do superendividamento. E aí eu já falo com vocês também sobre esses lotes, tá? Que é esses lotes aqui, ó, que o banco assume, né? 21 lotes. E também sobre o pagamento assume 21 lotes de pagamentos aí da Crefisa e também a margem dos 5%, tá bom? Ó, você que tá presente aqui na live, tá? Vai chegando, vai deixando o meu like aí para fortalecer o meu trabalho e eu vou colocar aqui agora pra gente ouvir juntos, tá bom? Ó o Luiz por aqui, o João também, que Deus abençoe. Vou colocar aqui pra gente poder ouvir e já falo os demais assuntos, tá? Vamos lá.
A gente não sabe, mas desde 2021 está em vigor a lei do superendividamento. Desde 2021. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, regulamentando a oferta de crédito para pessoas superendividadas, aquelas que não conseguem pagar as suas dívidas, manter o mínimo para sobreviver. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Murilo Teixeira, que é especialista em direito do consumidor. Murilo, essa foi uma mudança boa? Boa tarde a todos. Essa mudança ela não só foi boa, mas foi pessoal? Fundamental para as relações de consumo, né? Hoje, as estatísticas apontam que mais da metade da população está endividadas e cerca de 10% da população não consegue mais pagar as suas dívidas e sobreviver pelo menos seu mínimo existencial, né? Então, foi de grande valia essa regulamentação desde 2021 aqui no Brasil. Ou seja, aquela pessoa super endividada é aquela que realmente comprometeu tudo, está esgotada. Nós gostamos de falar que o superendividamento, ele é sinônimo da morte civil. E o que seria essa morte civil? É quando a pessoa ela não tem condições mais do que ela recebe pagar as suas dívidas. Então acaba que ela entra num ciclo tão vicioso que ela morre, é como se ela estivesse morta em vida. E o que pode provocar isso, assim, o superendividamento? Às vezes é um recurso para isso, para aquilo, vira uma bola de neve? Então, sobre a questão do superendividamento, a gente tem que analisar pelos dois lados. Tanto pelo lado dos fornecedores, quanto pelo lado também dos consumidores. Hoje, a gente vê uma grande falta, né, na própria educação básica das pessoas, questões como educação financeira, né, educação sobre como lidar também, né, com os seus rendimentos, aplicações e a forma como você vai gastar. Só que também temos que ver o outro lado, que é o lado dos fornecedores. Hoje, a forma de você acessar o crédito e também o marketing, né, aquele marketing abusivo para captar o cliente mesmo e ele se endividar e querer aquele objeto, também tem que ser avaliado. E a lei do superendividamento ela veio para atingir isso também. Tanto regulamentar essa oferta de crédito e essa forma de abordagem aos consumidores, quanto também fazer um tratamento em relação às pessoas que já estejam nessa situação crítica. A gente sabe que tem muita gente, né, que está devendo e tem empresa que chega e simplesmente oferece, olha, eu tô com crédito aqui, não importa se você está negativado, a gente tem a solução para você. Aí ela oferece o crédito consignado. Teve mudança também? Exatamente. A lei do superendividamento ela veio para limitar, inclusive, essa porcentagem, né? Hoje, de acordo com as normas que estão postas, né? No máximo pode comprometer 40% do salário, sendo que 35% seria o empréstimo consignado e 5% seria aquele crédito rotativo do cartão de crédito, chegando a até 40%. E é difícil porque mesmo sendo um percentual pequeno, às vezes a pessoa também não consegue honrar com aquele compromisso, né? Exatamente, ela não consegue honrar com aquele compromisso e aí é onde entra todos os dispositivos, né, na lei de superendividamento para tratar esse tipo de situação. A gente tem um outro tópico aqui que é a proteção aos vulneráveis. Aí a gente coloca pessoas que são pensionistas, que estão com algum tipo de afastamento, idosos. Vai ter algum tipo de mecanismo para poder blindar para que eles não sejam atingidos? Sim, sobre a questão dos vulneráveis, né, a própria doutrina consumerista, ela ainda, inclusive, ela aponta os hipervulneráveis, que seriam os idosos, né, os aposentados, os enfermos, os analfabetos, a fim de que eles possam ter todo um regramento específico para eles. E aí, dentro desse sentido, existe o próprio marketing abusivo contra eles. Então, quando for apresentada uma proposta de empréstimo consignado, por exemplo, eles têm que ter consciência de todo o custo efetivo total, que é a sigla 7. Então, quando ele for adquirir um financiamento ou um empréstimo, ele tem que ter noção de maneira clara, né, precisa e bem objetiva nesses contratos, o quanto que seria o custo, né, total daquele financiamento que ele está adquirindo, né? Quais seriam a quantidade de parcela e quanto que ele adquiriu de empréstimo e quanto que ele vai pagar ao final. E isso tem que estar de maneira muito clara. Outras medidas também que são adotadas para esse público-alvo seriam a questão do marketing, né? A questão da contratação. Então, a partir do momento que ele adquire, por exemplo, um empréstimo consignado, ele tem 7 dias, né, para se arrepender, que é o direito ao arrependimento, específico para esse nicho. Outro ponto também a ser destacado para esse público é a questão também da forma como eles lidam na questão da abordagem de contratação. Existe uma norma, principalmente do INSS, no sentido de que contratações virtuais seriam vedadas. Então, todo tipo de contratação teria que ser física, no ambiente mesmo ali daquela financeira, né, ou do banco. Mas a gente tem visto muito isso acontecer, né? Ligam e fazem perguntas avulsas para ouvir o sim ou não.
E aí, de repente, quando o aposentado percebe, foi feita uma contratação de um consignado e aí a dívida já começou a aumentar mais uma vez. Nesse caso, pode ser considerado até mesmo um estelionato para cima deles? Então, esse é um tema bastante polêmico que, do ponto de vista prático, está acontecendo demais, que são os empréstimos consignados nas aposentadorias, né, sem a pessoa adquirir essa contratação. O que a gente aconselha nesse tipo de caso é você ir, né, no caso, essa vítima, ir diretamente no INSS e informar que você não quer aquele produto que está sendo descontado ali na sua aposentadoria ou na sua pensão. E se mesmo assim não der certo, a gente aconselha este consumidor ele procurar os órgãos de defesa do consumidor, e aí nós podemos citar os PROCONs municipais e o PROCON estadual também, ou, de fato, entrar na própria justiça a fim de que você possa blindar, né, e travar esses descontos mensais na sua aposentadoria ou na sua pensão. No começo da nossa entrevista, você mencionou que existe um mínimo para que a pessoa possa sobreviver. Vamos considerar, então, uma pessoa que receba o salário mínimo mesmo, R$ 1.518. Quanto que deveria ser o mínimo para ela poder fazer, por exemplo, uma repactuação da sua dívida, conseguir negociar? Essa pergunta ela é interessantíssima, porque o direito ele é muito dinâmico, né? Ele é muito vivo. Quando a lei foi criada lá em 2021, não existia ainda uma porcentagem fixa. Só que a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais de justiça, elas vão se atualizando, né, vão progredindo a ponto de chegar a uma definição do que seria esse mínimo existencial. Hoje, de acordo com as decisões mais recentes dos tribunais de justiça, esse limite, né, esse mínimo que poderia ser descontado relacionado à dívida seria 35%. Então, por exemplo, você tem um salário lá, um salário mínimo. Até 35% pode ser travado para descontar essas dívidas. E aí podemos incluir todo tipo de dívida, tanto de empréstimos quanto questões também contraídas, por exemplo, com uma empresa de eletrodoméstico, né? Água, telefone, todas as suas dívidas teriam que ser o máximo de 35%. O restante seria para a pessoa poder sobreviver. Tá certo, Murilo. Muito obrigado pela participação com a gente, sobretudo pelos esclarecimentos aqui com os nossos telespectadores. Nós que agradecemos. Boa tarde a todos. Então, gente, o que acontece? Essa notícia eu quis trazer para vocês porque muitos aposentados, né, e pensionistas estão fora dessas informações. Não sabem dessa notícia, né? Que como é que funciona aí a lei do superendividamento, tá certo? Então, é por esse motivo que eu quis trazer aqui essas informações, essa notícia aqui para vocês, certo, gente? Agora, eu vou trazer para vocês essa outra notícia aqui, ó, que é essa notícia do seguinte, que é um dos temas da live aqui, tá? Que Mercantil assume beneficiários do INSS após suspensão da Crefisa, desculpa, tá? Olha isso aqui, ó. Prestem atenção, tá? Então, aqui nessa notícia, que eu vou trazer para vocês aqui agora. Deixa eu só aumentar aqui. É o seguinte, gente, tá? Com a suspensão do contrato da Crefisa, inclusive, pessoal, quero que vocês deixem registrado aqui nos comentários agora quem recebe aqui pela Crefisa, tá bom? Se você me mandou alguma mensagem e eu não vi a sua mensagem, deixa aí o meu joinha para poder mostrar aqui para mim a sua mensagem, tá? Beleza? Deixa o joinha aí, vai aí em cima, deixa o joinha que eu vou ver aqui a sua mensagem. Então, já falo com vocês também sobre a margem dos 5%. Certo, gente? Foi no INSS. Ah, tá. Você pegou toda a documentação provando os descontos. É isso, Helenice? Beleza? Ana Maria? Ó. Então, com a suspensão dos contratos da Crefisa, tá? O Banco Mercantil passará a atender os novos beneficiários do INSS. Instituição foi aí, né, a segunda colocada no leilão da folha de pagamento realizado ali atrás em 2024,
tá? E herdará os lotes que a Crefisa não poderá administrar. Bom, a decisão ocorreu após denúncias de má prestação de serviços e descumprimentos contratual pela Crefisa, certo? Acusada também na prática como venda casada. O banco continuará pagando os atuais beneficiários, mas os novos contratados serão transferidos ao mercantil. Então, Cida, e agora? Eu já recebo pela Crefisa. Como é que vai ficar? Não vai mudar nada. Somente os novos, tá? Os novos contratados serão transferidos ao mercantil. Beleza, pessoal? Então, segundo o INSS, a Crefisa movimentou pelo menos 25 bilhões entre janeiro e agosto para pagar 17 milhões de pessoas. Já o mercantil afirmou estar preparado para assumir os contratos estratégicos, certo? Garantindo a eficiência e a continuidade no atendimento. O Banco Central divulga... Deixa eu ver isso daqui, gente. Não tem nada a ver. Isso daqui é outra notícia, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Vamos lá. Só pegar aqui para vocês. Segundo aí o INSS, a Crefisa movimentou 25 milhões entre janeiro e agosto para pagar 17 milhões de pessoas. Já o mercantil afirmou que está preparado para assumir os contratos estratégicos, garantindo eficiência e continuidade no atendimento. Então, fiquem tranquilos, principalmente você que já está ali dentro da Crefisa, tá bom? Não precisa se preocupar, tá? Cida, porque o INSS não está desbloqueando o empréstimo consignado, já fiz todos os procedimentos. Elisângela, eu acredito que está acontecendo alguma coisa ali dentro da DataPrev, tá? Tenta ligar no 135 da Previdência, tá? Das 7 às 10 da noite e saber o motivo, tá? Porque você não é a única, tá? Quem mais aí, pessoal, não está conseguindo aí desbloquear o empréstimo consignado? Que já tentou aí, o INSS não está desbloqueando aí os empréstimos. Comenta aqui embaixo, tá? Mercantil entrou por conta e usou a margem do meu benefício. Olha lá, o mercantil também já tá... O Odil falou aqui. Olha, gente, eu não sei. Eu não sei onde que a gente vai parar, porque antes não se ouvia falar isso, né? Agora até eles estão querendo aí tirar proveito dos aposentados. Também já tentei várias vezes e não consigo, só dá erro. Olha lá, o Leonardo. Eu acho que é algum problema no sistema aí da DataPrev, gente. Se vocês quiserem continuar tentando, tá bom? Beleza? Bom, então agora nós vamos aqui a essa informação. Acaba de acontecer reunião para liberar margem dos 5%. A notícia que eu tenho, pessoal, é essa, tá bom? Que é o seguinte, tá? Muitos aposentados me perguntando, Cida, será que vai sair a margem dos 5%? Gente, eu posso dizer para vocês que eu estou aqui na torcida, porque eu sei que é algo que vocês estão esperando, é algo que vocês querem. Ai, mas vai endividar ainda mais. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Está tendo reuniões, tá? E tomara que nessas reuniões aí venha sair, né, notícias boas sobre a liberação da margem dos 5%. Não tá parado, tá, gente? Eu acredito aí que tá tendo aí uma movimentação aí para cá, para lá, né? E logo mais aí dando tudo certo, tá bom? Não é, tá, dona Francisca? Essa margem é para esse mês? Por enquanto, ainda não, tá?
Mas é claro, né, gente? Pois é, Leonardo. Então, o que que acontece, gente? Tomara, né, que nessas reuniões daqui e dali que saia aí alguma boa notícia. É essa informação que eu tenho até o momento, tá? Tá tendo aí já esse movimento. E tomara, né, gente? Tomara que dê certo aí. Eu tive no mercantil. São muito aproveitadores aí dos aposentados. Por isso que eu pedi transferência de banco, olha lá, ó. Então esse mercantil também tá, pelo amor de Deus, também, né? Saiu da Crefisa e agora tá complicado, né, gente? Não adianta liberar essa margem se o benefício está bloqueado. Todos os procedimentos foi feito facial da aprovação e não desbloqueia. Tem aí um valor bom para refinanciar e não estou conseguindo. Lisângela, vai tentando, tá? Eles têm que votar aí até o final desse mês, né? Pois é. Mas talvez se estenda, viu, Leonardo? Já tem uma agência votação da margem. Pois é. Então tá movimentando aí, né? Tá tendo aí os movimentos. Bom, agora a gente vai ter que aguardar, né? Quem sabe aí se estende por um pouco mais aí para até que seja aí aprovado. Bom, pois é, Milton, eu sei disso, né? Muitos aposentados se eu tô precisando com urgência, mas eu não consigo fazer muita coisa para ajudar vocês e a gente vai ter que aguardar. Beleza, pessoal? Então, ó, se vocês puderem fazer o favor, tá bom? Prestei aqui o trabalho para vocês, trouxe as informações. Vocês puderem deixar meu like e compartilhar aí com os seus contatos do WhatsApp e redes sociais, tá bom? Tamo juntos, Cristiane, margem com urgência, tomara que dê certo. Obrigada, gente. Mais informações sobre a margem e outras notícias eu vou trazendo para vocês, tá? Aguardo vocês às 6:30 da tarde, live ao vivo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.